dos caras na mídia, na crônica esportiva nacional, que estão bem entusiasmados com o Bahia, pelo que eu tenho visto nos comentários. Um é Carlos Alberto, lá no SBT atualmente, colocando que vai ser campeão da Libertadores, que vai estar no G4 brasileiro, e o outro é PVC, que sempre fala com muito entusiasmo do esquadrão, e sempre fala muitas coisas relevantes, importantes. A gente teve aqui no canal algumas oportunidades, né, e engrandeceu muito a nossa resenha. Bom, o PVC comparou o Bahia com o Manchester City, algo que a gente talvez não imaginasse, mas hoje, pelo que o Manchester City tem jogado, né, não tem feito uma temporada boa, depois de muito tempo está fazendo uma temporada bem aquém, bem abaixo, o Bahia tem deixado o torcedor provavelmente mais satisfeito, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso e outras coisas mais aqui no canal. Esse vídeo é um oferecimento de Beach2Fly. Se você quiser realizar o seu sonho de acompanhar o Bahia fora de casa na Libertadores da América, fora do país na Libertadores da América, entre em contato com a Beach2Fly, pacotes interessantes, passagem e hospedagem, só clicar no link da descrição. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Nação Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza, Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Vamos ver o PVC, a galera do All Sport falou sobre esse jogo do Bahia. Vamos falar sobre o Bahia? Bahia ontem, uma vitória importante, 1-0 sobre o Nacional, foi lá no Uruguai, um golaço do Eric Puga e um Bahia que vai caminhando nessa Libertadores muito bem, depois de um empate com o Inter na primeira rodada, que foi um jogaço, consegue essa vitória fora de casa. Tem o Rogério Ceni falando aí sobre essa atuação, ele gostou muito da atuação do time, achou que venceu e convenceu, superando a pressão do time uruguaio. Tem aí o Rogério? Importante até pela história do clube. É a primeira vitória ou não? Primeiro triunfo do Bahia na história na Libertadores. Então eu acho que é muito importante até para a história do clube, para a grandeza, para onde a gente quer caminhar no futuro. Ter essa experiência, e nós não ganhamos de uma equipe qualquer. Nós ganhamos de um campeão de Libertadores, nós ganhamos de uma equipe que tem tradição na história e que não é fácil para ninguém vir jogar aqui, independente do momento. Não é fácil para você. Em Copa Libertadores é muito difícil sempre enfrentar o Nacional. Então eu acho que o triunfo ele é mais importante pelo Bahia, pelas pessoas que torcem pelo Bahia, por aqueles que vieram até aqui, que foram muitos até. No hotel eu vi muita gente hoje, todo aqui no estádio. E aqueles que nos apoiaram de Salvador e que torceram para a gente e que terão a oportunidade domingo pelo Campeonato Brasileiro, em outras rodadas pela Copa Libertadores, poderão estar junto da gente, passando a energia que eles tanto contagiam a gente quando nós jogamos em casa. Olha só, sem Caio Alexandre, sem Ramos Mingo, sem Ademir. Ele optou por trocar. Ele optou por fazer um caminho pela linha amarela e deu certo, chegou lá no lugar certo. Não, mas é que a gente estava falando do Felipe Luiz. Se isso. perde o jogo, o Rogério ia ser crucificado. Inventa, pardal, todos os adjetivos aí da internet, do Twitter, que você lê todos os dias. Ah, o Rogério fez essas mudanças, ganhou com autoridade, e eu sempre vou repetir aqui, eu coloquei em dúvida muito, será que o Eric Puga é um jogador que está pronto para Libertadores? Né? Porque a gente viu o jogo dele da pré-Libertadores e perdeu um gol feito. Falei, de repente não é. Calei a boca aqui, é um jogador que mostrou personalidade. Ontem fez um gol, aliás, um belo gol, um golaço. Se emocionou depois na zona mista, falando sobre como o Bahia o recebeu. Era um moleque que até 2 anos atrás estava jogando a Série C, moleque muito humilde, o Eric Puga, gente finíssima ele, e bom de bola. Então, assim, trabalho de treinador é isso. Quando ganha, não pode ser o melhor do mundo, mas também quando perde, não pode ser o pardal. E acho que a gente está muito nesse exagero. Não, e muito olhando para o seu clube apenas. Então, por exemplo, pouca gente da torcida do Flamengo sabe qual é a escalação do Bahia. Pouca gente da torcida do Bahia sabe qual é a escalação do Flamengo. Aí o torcedor do Flamengo fala assim, mas ele tirou o Gerson, tirou o Pulgar e tirou o Wesley. E o Rogério tirou o Ramos Mingo, o Caio Alexandre e o Ademir. E aí, qual é a diferença? A diferença é que o Bahia venceu e o Flamengo perdeu. Que deu certo, né? A diferença é que deu certo. E um ataque adversário que tinha Otero e Vargas, era um jogo, e assim, fácil. Um adversário que é campeão de Libertadores, que é super tradicional, contra um time que joga a Série C jogou a vida inteira a Série C do Argentinão, que só tá na Série A do Argentinão porque tem 30 clubes e não tem rebaixamento, que é uma pouca vergonha o futebol argentino. Pensando assim, o Rogério arriscou mais que o Felipe Luiz, né? Era mais controlado o jogo do Flamengo no Maracanã, diante de um adversário mais frágil que o Rogério. Mas o Rogério deu certo, o Felipe não deu, então isso acaba manipulando toda a narrativa. Vamos voltar ao grupo do Bahia aí pra gente dar uma olhada? Esse grupo, que antes de começar a Libertadores, todo mundo apontava, é o grupo da morte. O grupo do Racing lá também era um grupo difícil. Mas nesse grupo difícil, o Bahia vem se destacando. Com 4 pontos, o Atlético Nacional tem 3, Inter e Nacional e o Inter tem 1. E pensando nessa trajetória do Bahia, é um Bahia que vai quebrando marcas ao longo da competição. Volta à Libertadores depois de 36 anos. Volta à fase de grupos depois de 36 anos. Agora ontem conquistou a primeira
trabalhando, porque, ele está trabalhando muito bem. Segundo, ele está fazendo coisas que o Grupo City faz. Até coisas que o Bahia foi treinar em Manchester. Sim. Então, por mais que não se trata de você copiar, trata-se de observar e captar conhecimentos novos. O Bahia joga muito parecido com o que o City joga e com o que o City jogava em 2023. Né? Puxando um lateral na linha do volante, fazendo saída de 3, chegando na última linha com 5, fazendo a movimentação para 4-1, 4-1 defendendo, 4-4-2 defendendo. São maneiras diferentes de jogar. É verdade que tem mais gente jogando assim, mas ele está fazendo de uma maneira muito consistente. O Bahia tem um dilema que é a capacidade de construir o jogo versus a quantidade de gols marcados. Essa equação ainda pode melhorar. Mas é um time que controla o adversário, joga no campo ofensivo, impõe o seu jogo ao adversário. É muita qualidade de jogo. Eu não gosto de uma coisa que o Guardiola fazia e outro dia o Rogério fez, que é entrar no campo e demonstrar que você está dando a instrução de posicionamento para um jogador seu. Como o Guardiola já fez isso com o Kimmich, já fez isso com o Grealish, já fez isso com o Foden, o Rogério outro dia fez com o Eric. Se o Eric está tudo bem com isso, se o Rogério está tudo bem com isso, não tem problema. A imagem não me causa bem-estar. Isso chegou a repercutir bastante, né? Porque ele poderia ter feito isso no vestiário, mas acabou expondo o jogador de alguma maneira, fazendo aquilo no gramado, uma bronca pública. O Guardiola fez isso muitas vezes. Eu não sei se foi bronca, né? O próprio Rogério depois disse que não era necessariamente uma bronca. A galera que interpretou como bronca. Acho que isso daí é irrelevante, assim. Acho totalmente natural. Não é porque tá dando certo, não. É porque realmente eu acho bem natural. Mas a gente já debateu bastante ao longo dos últimos anos como o Rogério lidava com o vestiário, né? Muitos questionamentos por conta de como ele tratou isso no Cruzeiro, no próprio Flamengo também. E me parece que a percepção mudou recentemente, de que o Rogério não tem essa dificuldade que todo mundo apontava que ele tinha com o vestiário. Isso, o próprio Rogério, não sei se ele está se transformando porque está amadurecendo como técnico, está compreendendo que os atletas não são como ele era como jogador, que cada um é de um jeito, mas isso está mudando, né? Está mudando. Assim, eu vou dizer porque pelo que eu acompanhei no São Paulo as passagens do Rogério. O Rogério era quando tinha acabado de sair acabado de pendurar a luva e se torna técnico do São Paulo em 17, muito recente, teve muita dificuldade. Quando ele retorna já de trabalhos muito positivos e longevos, como por exemplo foi do Fortaleza, ele esbarra numa situação em que tem ali uma falta de dinheiro, teve a história da piscina, elenco reduzido, a qualidade do elenco não era uma qualidade como hoje ele tem possibilidades lá com o Bahia, com o Grupo City por trás, de jogadores com o estilo dele, com jogadores que ele gosta de escolher e contratar. O Eric Pulga é um exemplo, que ele foi lá e pensou do Ceará. Ele gosta desse estilo de jogador. O Eric, que ele colocou ontem, que veio do Atlético Paranaense, é um jogador que ele gosta muito também. Então, é um trabalho que também dá ao Rogério a segurança do respaldo. Porque o Rogério, por mais que ele seja vencedor, por mais que ele seja um cara gigantesco na carreira que ele tem, quando chega para treinador, tomada de decisão, você fica um pouco ali acuado. Ser treinador é diferente de você ser jogador. Jogador, acho que eu já até falei com o Rogério sobre isso, porque jogador é só jogar. O treinador cuida de tudo. Então, assim, pro Rogério ter a estabilidade do Grupo City, do Ferran Soriano falar, não, ele é nível Guardiola, aqui não vamos mandar embora por pressão de torcida, o trabalho flui melhor. E sem dúvida nenhuma, o trabalho do Rogério no Bahia é um trabalho muito promissor. Muito legal de acompanhar. A gente segue acompanhando esse Bahia aí. Espero que na próxima fase também, quem sabe passa Inter e Bahia. Amém. É isso, rapaziada. Tá aí a opinião. E faz sentido o que você fala. Ele não compara os times tecnicamente, né? Ele fala de modelo de jogo, né? Evidentemente que o Rogério não tem ainda todo o arcabouço que tem Guardiola, mas até por tempo de carreira, nível de exigência, nível de performance na Europa, que é diferente, a gente sabe, mas a gente percebe a evolução nítida, né? E as coisas têm caminhado e certamente esse intercâmbio influencia muito positivamente. Uma coisa que a gente não tem nem dimensão, provavelmente. Deixa o like aí pra ajudar a gente, se inscreve, ativa o sino, compartilha, abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?